Uma manhã fria aqui em Orlando hoje, olha, virou o tempo e tá sendo uma delícia gravar mais um episódio do Jardins de Selar para vocês. Você que tá chegando aqui agora, já se inscreve no canal para você receber sempre que tem um episódio novo, mas já te adianto, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, se você está assistindo hoje, esse episódio numa quarta-feira tá fresquinho para você, se não já ativa as notificações para você estar junto comigo toda semana. Eu trago aqui temas para te edificar. Aqui é um ambiente lindo, gostoso, a gente está dentro da Royal Business Center aqui em Orlando gravando esse episódio. Para você que quer conhecer as salas comerciais, quer realizar o seu evento em Orlando, já vem aqui, vou deixar aqui nos comentários o link da Royal para você conhecer e estar aqui juntinho com a gente, que vai ser muito especial. Em breve teremos plateia por aqui. Eu criei uma comunidade do Jardins de Selar no WhatsApp. Se você quer estar junto comigo, clica no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você entrar nesse grupo de WhatsApp. Dentro desse grupo eu vou estar compartilhando quanto vai ser as próximas gravações. E se você estiver aqui em Orlando, você vai poder vir e assistir ao vivo. Vai ser muito especial te conhecer pessoalmente, estar juntinho, tá bom? Olha, para hoje, eu estava pensando assim, com as perguntas que eu tenho recebido de vocês, quais são as maiores dúvidas? Eu acredito que esse momento de gravação, a gente consegue ter mais liberdade para fluir em alguns temas, né? Às vezes no Instagram é tão rapidinho e ouvindo, né, as perguntas que vocês me fazem, uma das maiores perguntas que eu tenho recebido nesses últimos tempos foi sobre, Fabi, como começou esse seu processo de aproximação de Deus, né? O que aconteceu na sua vida? Qual foi o seu processo de conversão? Né? As pessoas têm muita curiosidade para saber sobre isso e, de fato, né, quando a gente vive uma experiência sobrenatural com Deus, não tem como mais a gente ser a mesma pessoa, a gente se transforma, a gente se descobre, renasce novamente em Cristo e tudo na nossa vida muda. E aí muitas pessoas vão falar, nossa, mas ficou neurótica? Nossa, só fala sobre isso? Nossa, olha que doida, né? E tá tudo bem. A gente que vive nesse processo não liga para esse tipo de comentário, porque é algo tão sobrenatural mesmo, esse momento de aproximação espiritual, que o que a gente mais quer é viver. E a gente deixa de viver para agradar o homem e passa somente a agradar a Deus. E isso é muito maravilhoso. E eu quero te dizer e quero te encorajar que, assim, às vezes eu cresci numa família que sempre acreditou em Deus, né? Meu pai, minha mãe, eu lembro que nós não éramos de ler a Bíblia, nós mal íamos à igreja, né? A igreja católica, então fui batizada na igreja católica quando criança, vinha de famílias, minhas avós ali dentro da igreja, né? Orávamos no Natal, orávamos num velório, orávamos num casamento, mas eu não lembro de ter dentro da minha casa o que eu vivo hoje, o que até os meus pais vivem hoje. A gente tinha ali um processo de saber que Deus existia, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Só que a minha alma, ela gritava por isso, o meu espírito ansiava por ter mais de Deus, mesmo sem eu ter esse conhecimento. Então como que você sabe disso? Eu sei porque todos nós temos um vazio dentro de nós. Todos nós temos algo que precisa ser preenchido e muitas vezes a gente não sabe como preencher. A gente busca em outras pessoas, a gente busca no hobby, muitas pessoas buscam na progressão financeira. Quando eu tiver muito dinheiro eu vou ser feliz. Quando eu tiver casado com um homem maravilhoso eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver um filho, quando eu tiver dois, quando eu mudar de casa, quando eu sair do país, quando mudar o governo. A gente fica terceirizando muitas vezes a nossa expectativa em algo no futuro, em algo que está por vir. E eu sempre busquei isso e sempre faltou alguma coisa. Eu lembro desde novinha, os meus pais não iam para a igreja, eu lembro de acordar num domingo, todos os domingos de manhã, ir para o grupo de jovens da igreja, ir buscar, estar lá na missa, mesmo meus pais não indo, eu lembro que eu caminhava sozinha até a igreja do meu bairro para poder assistir a missa, porque eu gostava de estar lá, eu tinha essa busca. Quando eu conheci o meu marido, a gente começou a frequentar um centro espírita, então a gente ficou durante muitos anos lá, acho que foram mais de 20 anos, vivendo nesse lado espiritual, e eu acreditava fielmente que Deus estava lá. Eu acreditava que quando eu estava lá, eu estava fazendo bem, e me dediquei durante muitos anos, mas nos últimos anos, isso já antes de eu vir para os Estados Unidos, eu lembro que na pandemia o meu coração não estava lá, eu sentia mais uma vez, esse vazio, mais uma vez, a voz de Deus
né, me puxando, me tirando de lá, me salvando realmente. E eu não sabia para onde ir, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? E muitas vezes a gente erra por isso também, né? Você sabe que tem a falta, você sabe que algo não está certo, você sabe que tem que ser a transformação, mas e o que é certo? A gente muitas vezes busca soluções em tudo que está ao nosso redor e por último a gente pede socorro para Deus, né? Ah, quando já não deu nada certo, agora só Deus fazendo o impossível, não é assim? E naquela época eu lembro que o nosso processo, a gente já queria vir para os Estados Unidos, né? Eu moro aqui há 5 anos, vai completar 5 anos agora em abril, em 2026. E eu lembro que a gente já queria vir para cá, então a gente ficou ali 1 ano no processo de pandemia, a gente tinha dado entrada no visto, eu estava esperando, mas na pandemia tudo atrasado. E as coisas aconteceram de uma forma muito sobrenatural. Eu lembro que a gente se organizando para vir para os Estados Unidos começou a dar tudo muito certo, né? Não foi, a gente sempre teve o desejo de morar aqui, mas a gente estava numa zona de conforto tão grande no Brasil, com uma super estrutura, que os negócios ali, que a gente não via uma saída para morar nos Estados Unidos. E foi tudo tão perfeito que o nosso importador aqui, a gente já exportava para cá há muitos anos, ele entregou a operação dos Estados Unidos e com isso a gente tinha ou que trazer um novo importador para trabalhar com a nossa marca aqui, já tinha estoque, já tinha licença, já tinha conta, já tinha tudo funcionando, ou aconteceu o que aconteceu na nossa história foi que nós viemos, né? Um dos nossos sócios virou para mim, para o Paulo e falou: gente, vocês amam os Estados Unidos? O importador está entregando a operação, por que vocês não vão para lá e tocam essa operação ao invés da gente trazer um novo distribuidor? E eu lembro que aquilo, na hora, eu e o Paulo, a gente se olhou, a gente ficou com um pouco de medo, mas eu lembro que quando a gente chegou em casa, a gente estava muito feliz. A gente se olhou e falou assim: nossa, amor, que incrível, a gente sempre sonhou em morar fora. Olha, é a oportunidade, vamos entregar, né, na mão de Deus, mesmo ali sem ter o conhecimento que a gente tem hoje, essa profundidade. A gente falou: se der tudo certo é porque é para a gente ir. E eu lembro que a gente conseguiu vender o apartamento, entregou os processos para a empresa, foi tudo dando muito certo. E a gente levou 1 ano para se organizar e nos mudamos para cá. E logo que a gente chegou, a gente viu a mão de Deus ali agindo em todos os momentos dessa nossa imigração. E quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a mãe de uma amiga da Dandara, que eu tinha pedido para ela me ajudar, não sabia qual escola as crianças iam estudar, ela estava me ajudando. Ela comentou comigo, ela falou: olha, vocês vão em alguma igreja? A gente vai num culto, né? Era First Baptist, aqui uma igreja nos Estados Unidos. Ela falou: eu queria que vocês fossem junto com a gente. Na hora a gente falou: ah, que demais, a gente vai. E fomos, né? Na igreja nos sentimos muito bem e algo ali dentro de nós começou a mudar. A gente precisou ser separado, a gente precisou sair, Deus nos salvou dali de onde nós estávamos para viver um novo momento. E eu lembro da gente entrar naquela igreja e eu senti algo especial. Eu lembro de que eu não tinha conhecimento da Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, né? Abria a Bíblia muitas vezes para ler ali um verso e não dava continuidade. E eu lembro que naquele momento tudo foi diferente. A gente começou a ir todos os domingos, depois fui conhecer outras igrejas, depois fui me aproximando de pessoas que estavam entendendo que algo estava mudando dentro de nós, mas a gente de fato não sabia. O que eu enxergo nesse processo de transição, de uma pessoa estar se aproximando de Jesus, são 2 coisas. Primeiro, que essa pessoa ela tem que entender que é um processo que leva-se um tempo, né, para ela viver esse novo momento. Então esse processo de transformação ele é diário. Às vezes tem pessoas que julgam demais, né, quem está vivendo, mas você vai começar a se transformar. Quanto mais próximo da verdade você está, a sua vida muda, que os seus hábitos vão mudar, as suas roupas vão mudar, os seus amigos vão mudar, a sua geografia pode mudar. A gente vive uma série de mudanças quando a gente se permite estar ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu não tinha noção de tudo isso na época, mas eu senti que algo dentro de mim começou a ter mais sede, começou a ter mais vontade, começou a ter mais fome e eu não sabia onde buscar. E Deus é tão lindo que Ele vai aproximando pessoas que vão te ajudando nesse processo com amor, com cuidado e sem julgamento. E eu lembro que nessa fase eu conheci a Clara e eu estava indo para uma igreja aqui nos Estados Unidos, só que naquele momento eu só assistia. Eu achava que um culto era para assistir, para você ouvir ali o que o pastor está falando, ter um conhecimento de uma palavra da Bíblia e ir embora para casa. Eu realmente não vivi o extraordinário de Deus. Eu estava ali querendo absorver,
querendo receber aquelas palavras, mas não existia ali um transbordo em mim, elas paravam ali. Só que foi essencial para esse começo e eu fui entendendo que eu podia ir um pouco mais fundo, eu fui entendendo que eu podia mergulhar mais, eu fui entendendo que existia algo separado ali para mim e que essa sede que eu tinha, ela já não era minha. E aí foi quando veio a necessidade de buscar estudo. Então eu lembro que eu comecei a ouvir podcasts, eu lembro que eu comecei a estar mais atenta com o que estava acontecendo, a começar a conversar com Deus internamente. Deus, é isso, o que é para eu fazer? Eu lembro de estar na academia aqui nos Estados Unidos e do nada, assim, eu passei e começou um programa que o Thiago Brunet tinha no Instagram, acho que era Café com Destino na época, e ele começou a falar ali algumas coisas, e eu nunca tinha escutado o Thiago Brunet, escutei ele aqui, e aí eu falei: "Uau, nossa, que interessante, Deus age dessa forma". E ele estava falando sobre a mudança dele, né, dos Estados Unidos para o Brasil, e era a fase que eu estava vivendo, a mudança do Brasil para os Estados Unidos. E aí eu comecei a entender que realmente tinha sido a mão de Deus naquele momento na minha vida, e mais uma vez, querendo buscar mais, eu e o Paulo sempre juntos nessa transição. Eu lembro que a gente começou a orar mais, começou a pedir mais, e até que eu falo que Deus é tão cuidadoso que o nosso momento com Ele, quando a gente tem esse encontro com Jesus mesmo, nada é como antes, né? Eu lembro que o marco para mim, eu associo muito esse momento da gestação, da minha última gestação, com o fato da minha aproximação com Deus, né, de viver, marca ali realmente uma nova fase na nossa vida. E ali sim, de fato, o meu processo de conversão. Ali eu de fato me converti. Ali eu de fato comecei a viver o novo de Deus e fui feita uma nova criatura. Eu lembro que eu estava querendo engravidar, a gente já estava aqui nos Estados Unidos há 2 anos, acho que 1 ano e pouco, e eu lembro que eu olhava outras mães aqui, eu e o Paulo até um tempo atrás, a gente já estava certo que nós teríamos só as meninas, que não engravidaria mais, mas começou a nascer um desejo dentro de mim, uma vontade muito grande de ser mãe novamente. E eu sempre pedia para Deus, assim, eu olhava para o céu e falava: "Deus, se essa é uma vontade sua, coloca essa vontade no coração do meu marido, porque ele não quer". Eu falei assim: "Se eu quero engravidar novamente, mas o meu marido precisa querer". E eu lembro que eu estava dentro do carro um dia, e o Paulo já nem tocava no assunto, né, já estava super satisfeito com as meninas. E eu lembro que eu estava no carro, e olhei para o céu e eu senti Deus falar comigo naquele momento. E eu lembro que eu olhei o Paulo estava dirigindo, eu olhei para o céu e falei: "Deus, muito forte, assim, eu sinto que o Senhor quer que eu seja mãe, mas coloca esse sonho, por favor, no coração do meu marido". E eu lembro que nessa hora, isso eu falei, né, na minha mente, e eu lembro que o Paulo vira para mim, ele fala assim: "Amor, eu tô pronto pra gente ter o nosso terceiro filho". Ele falou assim: "Deus conversou comigo". Ele falou assim: "Eu sinto que Deus quer isso". E naquele momento a gente chorou, eu lembro que a gente tirou até uma foto para registrar, e ali a gente estava pronto para ser pais novamente. Só que o que aconteceu nesse período? Em 2018, depois de ter a Serena, eu operei um tumor no ovário, eu tirei uma parte do ovário, e eu sabia que eu podia engravidar, né, ainda, mas eu sabia que talvez seria um pouco mais difícil, com a idade mais avançada, né, minha terceira gestação, mas eu podia engravidar. Então a gente ficou ali 1 ano tentando engravidar e todo mês aquela frustração. E todo mês: "Poxa, não foi esse mês. Poxa, não deu certo agora. Poxa, vamos tentar mais um pouco". E talvez você esteja passando por uma fase como essa, de estar tentando engravidar, e talvez você já tenha até outros filhos, como eu tinha na época, as meninas, mas eu sentia aquela dificuldade, todo mês uma frustração. E eu lembro que eu comecei a ficar muito neurótica, e eu colocava ali, né, as datas certinhas da minha ovulação e tudo mais. E eu lembro que o Paulo, a gente foi viajar para Nova York, ele virou para mim e falou assim: "Amor, você está muito neurótica". Ele falou assim: "Sai do controle. Você não percebe que você tem que entregar tudo para Deus?". Ele falou: "Entrega tudo nas mãos de Deus e quando deixa Ele operar o milagre. Se for para ser, Ele vai vir. Ele já confirmou no nosso coração essa vontade, então vai vir, entrega para Ele". E aí, nesse momento, eu confesso que foi muito difícil entregar esse controle, porque eu sempre fui muito controladora, sempre a gestação das meninas, eu sabia o período, então assim, foi: "Não, agora eu tô pronta para engravidar", logo engravidava. Então eu estava sofrendo ali uma transformação interna, eu estava sofrendo ali um momento de viver realmente na dependência de Deus e entregar o controle da minha vida para Ele. E eu lembro que isso foi em 2023, né, eu passei 2023 inteiro
tentando engravidar. E quando foi... Não, isso foi em 2022. 2022, é isso mesmo, eu tinha um ano dos Estados Unidos. Passei aquele ano ali tentando engravidar. Quando foi no final do ano, dia 31 de dezembro de 2022, nós fomos em um evento que acontece aqui nos Estados Unidos, que é a Virada Orlando, é um evento da Igreja Lagoinha, que é um momento de celebrar a chegada do ano, e as pessoas ali, a gente passa essa virada orando, louvando, é muito bonito. E eu lembro que nós estávamos numa arena aqui nos Estados Unidos, e logo começou o evento, o Flávio Augusto começou a falar, começou a ministrar, e ele conta ali uma história nesse momento. Eu estava com a minha mãe, com meu marido, com minha sogra, meu pai, as crianças estavam no Kids, e eu lembro que ele começa a falar ali naquele momento, que quando ele tinha 18 anos, ele estava na igreja tocando violão, na periferia do Rio de Janeiro, e ele recebeu uma profecia de uma senhora que estava na igreja, dizendo que ele seria uma pessoa muito bem-sucedida, de que ele viajaria o mundo, de que ele seria muito importante, de que ele ajudaria muitas pessoas. Ela disse que via ele voando, e naquela época, ele olhando a realidade que ele tinha, era algo totalmente impossível de imaginar, né? Os olhos carnais não conseguiam enxergar. Só que para mim foi um destravar. Como para mim era tudo muito novo, eu falei, uau, existe isso? Existe receber profecia? Existe alguém inspirado por Deus te trazer uma mensagem dos céus? E naquele momento eu desejei viver isso. Naquele momento, escutando a ministração dele, eu pedi para Deus. Naquele momento eu fechei meus olhos, abri meu coração e falei, Deus, se existe isso de profecia, me deixa viver, me deixa receber uma mensagem sua, usa uma mulher aqui, alguém, um homem nesse espaço, para me trazer a sua mensagem. E eu tenho um pedido para te fazer. Eu quero saber na noite de hoje se eu posso engravidar. Porque se eu não puder engravidar, tá tudo bem, eu já tenho as minhas filhas, eu vou seguir a vida, mas essa espera, ela tá me fazendo muito mal. Eu quero saber, Senhor, eu posso engravidar? Usa um filho para falar comigo. Eu falei, e outra coisa, Senhor, se eu puder engravidar, eu quero te fazer um pedido. Eu queria muito que fosse um menino, porque eu já tenho as minhas meninas, eu queria muito ser mãe de um menino, eu queria experimentar essa sensação. E nesse momento eu pedi isso quietinha ali no meu canto, eu estava no começo dessa noite, e eu tive ali a certeza de que eu iria receber uma palavra. Eu até quero fazer um adendo disso aqui, porque muitas vezes a gente espera receber uma mensagem dos céus, mas a gente não se prepara para receber essa mensagem. E esse processo antes, né, de você se preparar, de você pedir, de você preparar a sua casa para no momento certo essa mensagem chegar, para que ela seja realmente, né, inspirada por Deus, para que ela faça sentido para o seu momento de vida, ele é muito especial. E eu fiz isso. Eu fiquei ali louvando, fiquei pedindo, e eu tinha certeza de que eu receberia uma mensagem dos céus naquela noite. E a noite foi passando, tinha um profeta, que é o profeta Vitor Hugo, estava pregando, ministrando, eu estava no meio da arquibancada, e enquanto ele estava ministrando, tinha um casal na minha frente, ali na frente do Paulo, e essa mulher virou para o meu marido e falou assim, Deus manda te dizer que na sua casa vai ter um profeta. E naquela hora eu falei, uau, Deus está falando comigo. Porque no momento que eu pedi, tem mais um detalhe, no momento que eu pedi para receber uma profecia, que eu queria saber se eu podia engravidar e que seria um filho homem, eu fiz um acordo com Deus. Eu falei, Senhor, eu lembrei muito de Ana, quando desejou Samuel, que ela falou que iria entregar o filho dela para que ele fosse cuidado, para que ele servisse ao Senhor. E nesse momento eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor uniu, quando Ana queria engravidar, o povo de Israel clamava por um profeta, e o Senhor usou Ana para ter um filho, para realizar a vontade dela e para você cumprir a sua promessa de dar um profeta para Israel. Falei, nesse momento, Senhor, eu quero fazer um acordo, que eu vou instruir, se esse filho vier para mim, eu vou instruir ele nos caminhos do Senhor, eu vou te entregar ele, para que o Senhor use ele, para que o Senhor use a vida dele para enriquecer o seu reino, para trabalhar a favor do seu reino. Nesse momento eu fiz essa oração. Então, quando ela vira e fala, na sua casa vai ter um profeta, eu falei, não, ela está falando comigo. Eu falei, Deus, o Senhor está usando essa mulher, eu estou recebendo a profecia, porque eu falei que eu teria um profeta. E nessa hora,
a gente ali sem entender direito, né? O meu marido vira para ela e fala assim, amém, amém, eu recebo. E aí o marido dela, que estava do lado, ele vira para trás, olha para mim, para o meu marido e fala assim, não, são 2. E aí na hora eu falei, 2? Amém, né? E aí o meu marido ainda fala assim, amém, que venha um de cada vez. E eu viro para ele, como eu já tinha feito um acordo com Deus, que eu já tinha pedido um menino, eu olho ali para ele e falo assim, não, sabe o que que é? É que eu já tenho 2 meninas, a gente quer testar, né? A gente quer colocar à prova, porque eu tinha sido muito específica naquele meu pedido com Deus. Eu sabia que Deus ia falar comigo de forma específica. E eu falei para ele, eu falei, sabe o que que é? As minhas 2 filhas, elas estão lá no Kids. Eu já tenho 2 meninas. E aí ele vira para mim e fala assim, eu sei, mas Deus manda te dizer que agora você vai ter 2 meninos. E aí nessa hora é como se ele falou menino, eu falei, uau, Deus está falando comigo, Deus está aqui nesse lugar, Deus está usando essa pessoa. E na hora eu falei, amém, eu recebo. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, 2? Eu falei, eu vou te chamar para me ajudar a cuidar então, se eu tiver 2, né? E meu marido ali brincando, na hora ele não estava entendendo nada, porque eu também não tinha contado para ele que eu tinha feito esse pedido nessa noite. E ele fala, não, na sua casa também, amém, que venha na sua casa também. E nós saímos dessa noite com a certeza de uma palavra e com a certeza de que Deus nos amava muito, porque Ele tinha ouvido a minha oração. E tá tudo bem se Deus não tivesse ouvido, mas naquela noite eu sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. Eu passei 2022 inteiro tentando engravidar, com dúvida se eu teria um filho, repetindo uma mesma oração, mas naquela noite eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de fazer a diferença, de entregar a minha vida para Jesus e de entregar a vida desse filho para Jesus. Isso foi dia 31 de dezembro de 2022. No dia 23 de janeiro de 2023, eu descobri que eu estava grávida. Depois de muito tempo tentando engravidar sem conseguir, a hora que eu descobri que eu fiz um teste de farmácia, eu peguei aquele teste, eu não consegui nem contar para o meu marido. Eu falei, será que é? Eu lembro que eu fiquei um dia inteiro olhando aquele exame, sem acreditar no que eu estava vivendo. Eu levei tanto tempo sonhando com esse momento e agora, depois de ter recebido essa palavra, de ter feito esse acordo com Deus, de entender que Ele estava usando essa oportunidade para me transformar numa nova mulher, eu estava ali gerando um filho. E nesse momento eu não tinha como não lembrar da profecia. Aqui nos Estados Unidos você só consegue fazer um ultrassom quando você está já com 3 meses de gestação. Eu falei, não, eu não posso esperar. Eu lembro que eu saí correndo, ligando para várias empresas particulares para fazer ultrassom, e eu lembro que eu consegui uma clínica hispana, e quando eu cheguei nessa clínica, eu falei, já tinha contado para o Paulo, eu falei, amor, eu preciso fazer ultrassom para descobrir essa gestação, né, para ver se está tudo bem, eu preciso ver ali que eu tô grávida. E eu lembro que quando essa hispana, ela passa o ultrassom na minha barriga, ela leva um susto, ela fala assim, ah! E aí na hora que ela fala, eu falei, meu Deus, o que que foi? E ela falou assim, são 2. Ela falou assim, você tá grávida. E meu marido pergunta, são gêmeos? Ela fala, sim, são gêmeos. E naquela hora o Paulo vira para mim e fala, amor, as promessas de Deus não falham. Elas nunca falham, elas nunca falharam e elas nunca falharão. Eu lembro que naquele momento a gente chorou muito, a gente estava muito emocionado, e viver uma experiência dessa, nunca mais a sua vida volta a ser igual. A partir dali eu tinha um pacto com Deus, a partir dali eu resolvi esquecer todo o meu passado, eu me arrependi de todo o meu passado, eu me arrependi dos meus erros, eu quis viver uma vida nova, eu quis ser feito uma nova criatura. A partir dali eu me dediquei a estudar mais, comecei a fazer mais cursos, porque afinal eu estava carregando 2 promessas de Deus na minha barriga, eu já tinha as minhas meninas e eu queria ter a certeza de que eu seria uma mãe que iria instruir os caminhos do Senhor para essas crianças. E quando a gente vive isso, não tem como a vida ser igual, né? Os gêmeos estão com 2 anos, completam 3 anos esse ano, e cada vez que eu olho para eles, eu lembro do amor de Deus. Eu lembro que Ele não me desamparou, e eu lembro que Ele fez mais do que eu pedi, mais do que eu podia pensar, mais do que eu podia imaginar. Os planos de Deus, sem dúvida, são melhores do que os nossos. E quando a gente está disposto a viver esse processo, é quando a gente vive coisas extraordinárias. O milagre nada mais é do que a solução de um problema.
é uma solução sobrenatural para um problema que você tem. Então, se você busca um milagre, é porque você tem um problema. E se você tem um problema, é que esse milagre pode chegar. Você precisa entregar de todo o seu coração a sua vida para Jesus e crer, acreditar. A fé é isso, é a certeza das coisas que os nossos olhos não podem ver, que você vai realizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quem coloca os desejos no nosso coração, tanto a nossa vontade, tanto o nosso querer, quanto o nosso realizar, é o Senhor. E que bom quando a gente está alicerçado nos seus fundamentos, que a gente pode sentir essa vontade. Os planos, a minha oração todos os dias é para que os planos de Deus sejam realizados na minha vida e através da minha vida. Que eu abro mão de todos os meus desejos, eu abro mão de todos os meus sonhos, para ver os sonhos que Ele coloca no meu coração. E eu tenho certeza que essas crianças são um sonho de Deus para a minha vida. Porque assim como diz na Bíblia, né, para a gente crescer e se multiplicar, e é isso que eu tenho feito. Então, para você que tinha curiosidade de saber como foi esse processo de conversão, sem dúvida eu já estava nos caminhos do Senhor, sem dúvida eu reconhecia que Deus existia, mas eu não conhecia Deus. Eu reconhecia que Ele era soberano, eu temia Deus, mas eu não conhecia, eu não tinha tido o meu encontro com Ele, por culpa minha, por não estar disposta a viver essa entrega. Quando a gente resolve entregar nossa vida para Jesus, a gente abandona nosso velho eu, a gente abandona os nossos costumes, a gente abandona os nossos hábitos, a gente quer viver algo novo. E eu não estava pronta para essa entrega. Então, nesse momento, eu senti esse transformar na minha vida. E é o que eu quero profetizar na sua vida. Que você que está assistindo esse vídeo, viva o sobrenatural de Deus. Os planos dele são tão lindos para a nossa vida. Ele sabe dos planos de bem e não de mal que Ele tem para a vida de todos os seus filhos. Mas você precisa se preparar para receber essa bênção. Você precisa ter a consciência de que ela existe. Você precisa buscar essa transformação interna. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados. E você precisa ser uma nova criatura. E respeita o seu processo. Eu lembro que depois que eu engravidei dos gêmeos, e por mais que eu estava vivendo ali algo sobrenatural, algo que eu jamais podia imaginar, nunca me imaginei ser mãe de gêmeos, nunca imaginei carregar 2 meninos. Eu lembro que as pessoas perguntavam, você vai fazer teste para saber se você está grávida de menino ou menina? Eu falava assim, eu tenho certeza que são meninos. Eu lembro que um deles, eu só consegui ver o sexo com 6 meses de gestação, e eu já falava para todo mundo, são 2 meninos, Deus já revelou para mim que essa gestação são de 2 meninos, eles são entregues para Deus, é o Bento, é o dom presente de Deus, Bento, a minha bênção. Eu tinha certeza já, e eu falava para todo mundo. E depois que eu engravidei, eu lembro que eu tive um momento de... A gente quer tanto viver uma bênção, a gente quer tanto viver uma promessa, e talvez quando ela chega ali nas nossas mãos, você olha aquilo, você fala, tá tudo tão perfeito, mas e agora? Como que vai ser a vida? Eu lembro que eu falei, meu Deus, nunca imaginei ser mãe de 4 filhos. Como é que vai caber 2 crianças na minha barriga? Como é que vai ser o parto aqui como imigrante? Eu não tenho ajuda. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir trabalhar. Meu Deus, meu corpo vai estragar inteiro. Eu lembro que eu tinha tantos questionamentos, eu tinha tanta dúvida, mesmo estando vivendo o melhor momento da minha vida naquela fase. E eu lembro muito claro que Deus vem no pezinho assim do meu ouvido quando eu escuto que Deus quer falar comigo. Eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, mulher de pouca fé. Deus não falou para mim, vai dar tudo certo. Deus não falou para mim, confia. Deus não falou, tenha fé. Ele só soprou no meu ouvido, mulher de pouca fé. E ali eu entendi o recado. Eu entendi que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, mas a minha fé, ela era pequena. Eu estava me distraindo com as coisas pequenas da vida, ao invés de estar honrando o grande milagre que eu estava vivendo de poder gerar 2 vidas dentro de mim. O processo, ele nem sempre é um processo fácil. Mesmo a gente realizando o nosso sonho, vão ter momentos. Eu tive muitas dores, não conseguia dormir, eu não conseguia comer, o corpo sofre uma série de transformações hormonais, né? Aqui eu lembro que era muito calor, eu ficava o dia inteiro dentro da piscina para conseguir diminuir a pressão da barriga e cuidar das meninas, mas valeu tudo a pena. Passar por esse processo durante 9 meses, os gêmeos nasceram de 39 semanas, super saudáveis. O Bento nasceu de quase 3,5 kg, o Dom com 2,8 kg, nasceram muito bem, a gente foi para casa super rápido, e com certeza porque teve a mão de Deus ali a todo momento,
cuidando dessa fase, cuidando desses filhos, cuidando de mim, cuidando da minha família, e nada nos faltou. Então, às vezes você está esperando o seu grande milagre, e eu tenho certeza que ele vai chegar e que você possa estar pronta. Abre o seu coração, converse com Deus, coloca aos pés dele aquilo que você quer viver, aquilo que você quer realizar, mas tenha certeza absoluta de que ele tem os melhores planos para a sua vida, e que tanto querer quanto realizar vem dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Os planos dele são de bem e não de mal. Nunca duvide, porque às vezes você está isso aqui, ó, para viver os planos de Deus para sua vida, e talvez você se distrai. Assim como Pedro, quando anda pelas águas, quando Jesus chama ele, eles vêm, né? Os apóstolos estão no barco e eles veem Jesus caminhando. Ele fala: Jesus, eu quero ir contigo. Pedro foi o mais corajoso. E quando ele vai caminhar, quando ele percebe que ele está ali em pé na água, por um segundo ele tira os olhos do Pai e ele se distrai. Quando se distrai, ele afunda. E aí Jesus vai lá e puxa ele novamente. E nessa hora, Jesus fala para ele, né? Pedro, homem de pouca fé. E nesse momento eu lembrei o que Deus queria falar comigo, é porque os meus olhos, quando eu tiro os olhos dele, quando eu olho os olhos para o que o mundo está falando, que as pessoas falavam: você é louca, 4 filhos, onde já se viu, que doideira, você não vai dar conta de nada. Eu estava me distraindo e eu tirei o foco do principal, que era ele. Então que você esteja focado, que você esteja centrado e que você viva o seu processo de conversão assim como eu vivi o meu, porque sem dúvida a vida nunca mais foi a mesma. Depois disso, eu vivo os melhores anos da minha vida, porque eu sei que as adversidades elas podem até surgir, mas eu nunca mais estive sozinha. E quando a gente vive esse algo sobrenatural, o que a gente quer? Que mais pessoas venham junto com a gente. E é isso que eu faço com você hoje, esse convite para você viver o extraordinário de Deus. E eu quero encerrar essa gravação dos Jardins de Selá hoje, orando pela sua vida. Amém? Senhor, Pai, para cada pessoa que está nos assistindo, está assistindo esse episódio, não importa o dia, não importa a hora, visita a casa de cada pessoa, Senhor, que cada palavra que foi dita, conduzida pelo Senhor no dia de hoje, nesse programa, seja para edificar a fé dessas pessoas, seja para fortalecer, seja para inspirar e mostrar que nós sempre podemos mais quando estamos firmados em Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, por esse podcast, e o Senhor tem liberdade para atuar através da minha vida, para levar aquilo que cada pessoa precisa escutar através dessa câmera, através dessa equipe, através dessa gravação. Nós já te agradecemos e te amamos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, te vejo no próximo Jardins de Selá. Um beijo.